assim, né? Que eu pesquisei, né? Como o Foucault ele faz essa diferença, né, entre um discurso demonstrativo e um discurso de modificação do sujeito. Ele faz isso na leitura de vários filósofos, né? Não exatamente nesses termos, né? Mas ele vai fazer isso com Platão um pouco, ele vai fazer isso um pouco com os estoicos, né? Vai diferenciar como se fosse uma duplicidade no discurso, né? E que isso, alguns comentadores dizem que é emblemático do próprio método do Foucault, assim, né? De que ele teria, por um lado, um discurso demonstrativo, em que ele quer provar as coisas, mas, por outro, ele é como se ele usasse muitos recursos, tanto estéticos, né, quanto linguísticos, voltado ao desenvolvimento de uma sese no seu leitor, né? Então, os livros eles não querem só convencer o leitor de uma tese, eles querem mudar o leitor, de certa forma, né? Ele quer que a pessoa saia da leitura do livro de outra forma, né? Nesse sentido. Alguma outra pergunta? Pois não, meu jovem. Tem um livro do Foucault que se chama Arqueologia do Saber, não sei se você conhece, que ele vai falar só sobre arqueologia, né? Ele vai falar da arqueologia no modo geral, assim. Então ele vai comentar vários livros dele, né, que ele usa esse método. É um livro mais teórico, assim, mais metodológico, é um livro diferente. Mas a ideia seria mais ou menos da arqueologia seria mais ou menos o seguinte: primeiro, que ele não vai chamar arqueologia da ciência, né? Ele vai chamar do saber, porque o objetivo dele é tratar basicamente ciências humanas, né? Ele trata a psiquiatria como uma ciência humana, né? Para a gente, enfim, ele coloca assim: ciência humana, tudo que tem como objeto o homem, né? Então, todos os que a gente com sociologia, psicologia, psiquiatria, história, enfim, ciências sociais, tudo. Mas, principalmente, para ele, é a psicologia, porque ele tem essa formação, né, em psicologia, além da filosofia. Mas o que ele quer mostrar é que as ciências humanas, né, elas não podem, nunca, né, ser historicizadas no mesmo modelo das ciências exatas ou das ciências mais duras, né, que a gente fala, porque não se trata de você ver simplesmente a evolução de um pensamento formal, né? Então, de uma série de descobertas, né, que vão se ampliando. Aí ele cita, né, que a gente tem tendência a tomar, por exemplo, a matemática como um parâmetro de ciência, porque ela seria assim a mais abstrata de todas, né, a mais formal, né, ele fala formal. Então, para você historicizar a matemática, pouco importa os matemáticos, vai, entendeu? Quer dizer, a história da matemática é a história do pensamento matemático, né? Isso independente. Você tem, por exemplo, não importa assim as nacionalidades, os regimes, os contextos, nada disso. É o pensamento formal que importa,
simplesmente. No caso das ciências humanas, ele fala que não, né? Primeiro, porque não existe uma essência humana, assim, né? Então, isso vai mudar, né, de acordo com a história, né? Tanto histórica quanto geograficamente. O pensamento do que o homem é, ele muda, né, desde o começo da história, né? Então, as ciências humanas, em primeiro lugar, ela tem que considerar não só o pensamento formal, os conceitos a partir dos quais se pensou o homem, né? E na sua variação histórica, né? Além de você ter que considerar a história, você tem que aliar. Ele quer mostrar que esses conceitos eles são tributários de questões que não são necessariamente científicas, né? Que pode ser questões morais, éticas, de controle da social, né? Tipo o aprisionamento, né? Segundo ele, aquilo que eu falei, a loucura foi possível de se tornar objeto, né? Doença mental, a partir do momento em que o louco foi isolado por uma questão moral. Então, ele quer cruzar as coisas, né? Então, na história das ciências humanas, você tem que incorporar também o contexto histórico, social, das práticas institucionais. Quer dizer, toda ciência humana ela vai nascer num contexto social. A geografia nasce da necessidade de você ver estratégias de guerra para controlar um território, por exemplo, né? Então, por isso que ele vai falar que você não faz uma história das ciências humanas. Essa história mais, né, rica, ele vai chamar de arqueologia, né? E, em vez de ciência, ele vai chamar de saber. Então, a arqueologia do saber. Por que saber? Porque não vai entrar só a ciência, vai entrar o que está tudo, todos os discursos, ele vai chamar, que estão fora da ciência também, que interessam. É isso. Você quer fazer outra pergunta? Então, faça mais uma, depois eu vou fazer uma também, que estou me coçando aqui. Quando ele trata dessa questão moral, da exclusão da loucura, se de alguma forma ele remete ao período contemporâneo, digamos assim, o lance da psicopatologia, né, do recalque, de um comportamento que dentro do período contemporâneo seria imoral. Se ele faz toda essa arqueologia, toda essa história da loucura, de alguma forma para relacionar com o período que ele vive, onde um recalque, um desejo inconsciente que não pode ser trazido à tona, ele trata isso, se ele faz uma junção entre essas coisas. Não sei se tem para você. Eu não sei se ele faz uma junção entre essas coisas. Mas eu sei que tem um curso que ele deu que chama Os Anormais. Não sei se você conhece, que a História da Loucura dos anos 60. Os Anormais, acho que dos anos 80, em que ele retoma algumas questões da história da loucura e dá uma modernizada assim, no tratamento da questão, porque ele muda, o Foucault vai mudando, né? Então ele trata de outra forma a coisa, e ele já tematiza bastante esses métodos da psiquiatria e da psicanálise da nossa época, assim. Mas esse curso eu não li, né? Eu conheço algumas partes, tal, mas não li, não. Mas, em todo caso, tem. Já foi traduzido tudo, chama Os Anormais. Cláudia, se eu acompanhei direito a sua fala, você apresenta para a gente, eu diria assim, secundariamente, mas não menos importante, um exercício filosófico entre dois filósofos ao redor de um tema, né? De lugares diferentes, eles olham uma situação e debatem, defendem as suas ideias, o que me parece remeter ao exercício filosófico por excelência. Salvo engano, no pensamento ou na perspectiva de Foucault, parece haver ali uma herança, uma influência do pensamento kantiano, especialmente quando evoca o presente como um problema filosófico, né?
eu peço desculpas por fazer uma pergunta que talvez saia um pouco do foco central da sua fala hoje, mas quando nós pensamos no nosso momento, né, talvez naquilo que se apresenta problemático para nós, brasileiros, né, diante das muitas demandas que aí estão, dos desafios de ordem sociais, imaginativas, seja lá o que for, quando nós pensamos de modo mais restrito a questão da filosofia, sua presença agora obrigatoriamente na rede pública, na rede escolar brasileira, a nossa necessidade, se assim se pode dizer, ou a perspectiva que se apresentaria mais adequada é a, digamos assim, derridariana, se eu posso assim dizer, ou a Foucaultiana, para usar de modo inadequado as palavras? A Cláudia assumiria que lugar, se nós temos apenas esses dois filósofos, para fazer este exercício filosófico de interpretação do nosso instante e dos problemas que temos? Bom, eu agradeço a questão. Eu gosto, assim, tem muitas coisas que eu estudei do Derrida, é que esse problema específico, ele mostra, né, um certo exercício da desconstrução, né? Mas o Derrida é muito mais, né, do que isso. O Derrida tem textos muito interessantes, né? Eles têm contribuições muito interessantes. Então. E, agora, a minha tipo a gramatologia, né? Tem até um texto, a última fase dele é da fase da ética, né? Ele analisa a questão da lei moral, que é muito interessante, né? Ele desconstrói o conceito de justiça, de verdade, né? Uma coisa até muito próxima, né? O que Foucault fez, né? Agora, como ambos, né, já morreram, né? O Foucault nos anos 80, o Derrida depois. Agora, teve continuação, né? Eu acho que existem filósofos que continuaram, né, nessa linha do Foucault e do Derrida, tipo Giorgio Agamben, né? É um filósofo que continua tentando numa linha assim meio Foucaultiana, né? Analisando os nossos problemas de hoje, né? A questão dos refugiados, do estado de exceção, né? Problemas que o Foucault nem imaginou, sei lá, entendeu? E tenta dar uma atualizada no Foucault, né? E agora, como eu sigo mais a tradição do Foucault, eu não sei muito como continuou o trabalho do Derrida, né? Porque eu não sigo, né? Agora, então, nesse sentido, né, eu posso dizer que eu sou mais afinada, né, por ignorância, digamos, a perspectiva do Foucault. Mas isso não quer dizer que eu possa mudar de ideia se eu conhecer, né, o outro lado, enfim. Agora, existem trabalhos, você falou do Brasil, né? Existem trabalhos muito importantes feitos pelos grupos do Rio de Janeiro, o grupo do Roberto Machado, que no Brasil tem um grupo no Rio de Janeiro que estuda Foucault, que é o Roberto Machado e seus orientantes, enfim, todo mundo que... E eles fizeram vários estudos sobre a história da psiquiatria no Brasil, né? Estudos interessantes, né? A Vera Portocarrero fez um estudo sobre um hospício famosíssimo do Rio, né? E, nessa perspectiva, usando esse método arqueológico, digamos, né? E, inclusive, aqui no Brasil, você tem, né, aqui em São Paulo, né, tem aquela casa super famosa, lá em Franco da Rocha, né, que já teve estudos sobre isso. Teve estudos sobre o trem, né, dos loucos que tinham em Minas Gerais, né, que eles jogavam o pessoal lá para ir para as instituições que cuidar. Então, tem um monte de estudos, né, sobre isso no Brasil. Agora,
sobre o que eu penso, assim, como hoje, né? Hoje eu estou tentando me aproximar um pouco mais da filosofia do Deleuze, né? Que eu gosto, né? Particularmente porque Deleuze fala muito em planos de imanência, em espacialidades, né? Foucault fala muito em história, tá? E como eu tenho essa formação também em geografia, então eu acho interessante articular a filosofia com essa questão da espacialidade. Então eu estou tentando me introduzir no Deleuze, né? Atualmente. Mas também gosto muito de, enfim, de outros filósofos, os alemães também, né? Hannah Arendt, enfim, outros. Muito bem. Cláudia, mais uma vez, eu agradeço a sua presença. Eu agradeço esse momento singular, né, de você apresentar, né, nesse tempo tão curto, um trabalho que certamente levou muito tempo, da sua dedicação, da sua inteligência. A vocês que permanecem até aqui, também a minha gratidão, né, pela participação, pela presença. Certamente essas coisas ficam martelando na cabeça e as perguntas, por vezes, vêm tardiamente, né, quando a Cláudia já não está mais por aqui para responder para a gente. Mas a vocês também a minha gratidão. E espero vê-los todos em outras ocasiões como essa, tanto você, Cláudia, como vocês que aqui estão. E, ao entregar, Cláudia, essa pequena pasta com o certificado, eu quero registrar singelamente a nossa gratidão por sua presença aqui. Venha mais vezes. Eu agradeço a paciência, né, e a atenção de vocês. Obrigada.